下午好，boa tarde. Gente, eu sou a professora Bal. Hoje é sábado, então, mais uma vez, a gente vai ter nossa bate-papo. Que ideia é essa? Então, semana passada, eu lancei a nova série Negócio da China. É isso mesmo. Aquele série, ok, a pessoa tá chegando. Aquele série é ideia para convidar as pessoas que têm uma ligação com a China, mas não necessariamente que estudam chinês. Mas essa série de hoje, vocês conhecem, porque a gente já lançou vários episódios. Que ideia é essa de estudar chinês, não é? Então, eu acho que muita gente ainda pensa que sou louco que estuda chinês, não é? Não tem isso? Ok? Mas se você já assistir essa entrevista com meus alunos, você deve ter uma ideia. Não. Estudar chinês não é tão louco como muita gente pensa, não, tá? Ele realmente não é uma coisa normal, mas é uma coisa divertida, interessante, e você vai conhecer tantas coisas que nunca pode imaginar e parece entrar em outra dimensão, tá? Esse é o charme da China. Então, hoje, o meu convidado é uma pessoa muito especial entre meus alunos, ok? Então, ela é chinesa. Ela não é descendente, ela é chinesa. Chinês também estuda chinês? Que história é essa? Esse que a gente vai falar, tá? Então, a nome dela, eu sempre chamo ela, a turma inteira, todo mundo, os colegas chama ela Chen Xiaojie, Senhorita Chen, ok? Agora eu vou chamar ela, vamos ver a história do Chen Xiaojie. Todo mundo, bem-vindo. 好，施法，下午好。OK。下午好，Chen Xiaojie，boa tarde。还好吗？Boa tarde. Ok. Olha, você foi uma candidata muito especial para a gente, tá? Então, que ideia de estudar chinês? Eu acho que a pessoa que já Pois assistiu é. vários episódios já tem um pouquinho de ideia, mas você é tão especial, porque você é chinesa, não é? Então, pois é, eu sou chinesa, só que eu vim pro Brasil muito cedo. Uhum. Quando eu tinha 6 anos, meus pais decidiam vir pro Brasil por outras Aham. oportunidades, negócios. E Uhum. então eles acabaram trazendo eu junto com eles, né? Então eu cresci, Uhum. apesar de ser chinesa, eu Aham. cresci aqui no Brasil, nessa terra maravilhosa, no Rio de Janeiro, Então, especificamente. você é carioca. E sou praticamente carioca, né? Para mim, você é. Tá, então você é carioca. Então você chegou Sou aqui praticamente carioca. no Rio desde pequenininha. Então, como qualquer Sim. bebê brasileira que você cresceu aqui. Então, no começo Uhum. da entrevista, que eu falei um pouquinho, falando que eu sempre chamo de você Chen Xiaojie, senhorita Chen. E muita gente te chama de somente Chen. Você pode falar um pouquinho para as pessoas? Exato. Para de te chamar de Chen. Ok? Não é Shen É, primeiro, é Chen. Então, qual é essa é história de seu Chan. nome? Uhum. Então, na verdade, Chan fala Chan, mas as pessoas me falam de Shen, que Uhum. é pleno português, Shen mais ou menos. Só que Shen, na verdade, é meu sobrenome, não é Aham, meu viu? nome. Viu? E qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Yuan Fang, Yuan Fang. Uhum. Yuan Fang ou Aham. Yuan Fang, mais ou Aham. menos isso. Ok. E você está usando esse nome chinês que diariamente ou você também tem um nome brasileiro, como todo mundo? Então, tem uma história um pouco engraçada, porque Uhum. assim que eu cheguei no Brasil, era muito estranho, né? Você chamar uma Sim. pessoa com nomes em chinês, etc. E meu Uhum. tio, ele meio que criou um pseudônimo para mim chamado Joana. Hum. Poucas pessoas conhecem esse lado da história, mas ele meio que criou no intuito de familiarizar melhor com os Uhum. brasileiros que vêm para cá. Então, tem essa facilidade de me chamar. Fala Shen, nossa, Shen, como se escreve Shen? Como se fala Shen? Então, me chama de Joana, que é mais fácil, mais Entendi. tranquilo. Entendi. E conhecia, mas hoje em dia quase não uso. Quase não Uhum. uso mais. Quando por exemplo, meu nome é Shen, pode chamar de Shen, apesar de não ser meu nome, e sim meu sobrenome. E Ok. apesar de eu ter outro nome que é Joana. Entendi. Então você está facilitando a vida das pessoas. O deixa as Sim, cariocas se praticamente. chamar de Chen. Mas esse é um Uhum. sobrenome, não é seu É nome. um sobrenome. Pois é, Exatamente. o sobrenome vem na frente e o nosso nome vem Uhum. atrás, né? Aí que Não a fica pessoa realmente por achava aqui. que esse é o sobrenome, ela é seu nome, mas Pois na é. verdade não é Aham. ela. Então na nossa aula, Chen Xiaojie, tá? A senhorita Chen, eu conheço ela, ela é criança ainda.
Ela é das poucas alunos, hoje em dia, ainda estuda, que já assiste minha primeira aula. Você é da minha primeira turma, exatamente. Verdade. A Márcia de 2 semanas atrás está na sua turma. Marta, Okay? Rafael. Márcia continua na turma de segunda-feira, ok? Então, essa história que eu comecei a chamar ela de Senhorita Chen é para ajudar todo mundo a entender isso que chinês coloca sobrenome primeiro. Sim. Então, e para a pessoa lembrar. Então, desde então, estou chamando ela o Chen Xiaojie. Mas como eu também tenho um nome adaptado, que eu me chamo de Ju, na verdade, meu nome é Joan. Exatamente. Ju, por causa de Joan. Ok. 好的, então, Chen Xiaojie, vamos começar a entrevista agora oficialmente. Ai, gente. É chinês falar chinês, tudo bem. Mas chinês aprender chinês. Por que você estuda chinês? Olha, eu estudo chinês porque, vamos lá, é uma história um pouco longa, vai ser um pouco complexa. Pela China ser muito grande, existem várias pequenas regiões e cada essa região tem o seu próprio dialeto. Eu nasci em Shenzhen, na província de Guangdong, e eu falo mais ou menos o cantonês, que seria praticamente o dialeto da minha família, de onde eu vim. Entendi. Então você fala cantonês em casa. Exatamente, cantonês. Então, o mandarim, que é o chinês oficial, que falaram em toda a China, eu não sei. Nunca tive muito contato, meus pais não falam em casa, apenas o cantonês. E foi aí que eu decidi, poxa, eu sou chinesa, mas eu vim pro Brasil com 6 anos de idade. Eu não conheço praticamente nada sobre a China. Porque por meus pais estarem trabalhando sempre, eles não têm muito tempo desse costume de conversar comigo sobre essas histórias, etc. E aí eu falei, cara, então por que não aprender? E aprendendo a língua, eu consigo aprender um pouco mais de onde eu vim e da minha própria cultura. Foi que eu decidi. Ok. Então, você queria muito que conhecer a sua cultura, a sua origem. Sim, aí que você decidiu estudar chinês, porque o maior problema por causa de mandarim. Tá? Então, mandarim não é uma língua que você costuma em casa. Você sabe falar cantonês. Mas qual a diferença entre cantonês e mandarim? Nossa. Pode falar para a gente a diferença? Totalmente diferente. Completamente diferente? É completamente diferente. É outra língua. É outra língua, praticamente é outra língua. Primeiro, você que me ensinou que, na verdade, o cantonês tem 9 tons, enquanto o chinês tem 4 tons. Como é que você faz esses 9 tons? Esses 9 tons, para mim, como é que fisicamente você consegue fazer 9 tons? Não sei. Tá, você consegue fazer. Falando. Eu acho que sim. E recentemente... Agora, quais exatamente são, eu não sei quais são os 9 tons. Entendi. Recentemente tem uma teoria que é muito forte, está crescendo no campo de estudar chinês ou língua. A pessoa considera que cantonês é um dos mais antigos pronúncias de chinês. Tá, essa tem uma longa história, até vou criar uma aula sobre isso. Interessante. Tá? É um dos mais antigos. Por isso, as poemas chinesas antigas, se você lê esse poema em pronúncia de cantonês, é mais próxima do que hoje em dia a gente lê. Mais original, exatamente. Tá? Ok, então, mas quando escrever chinês, você escrever cantonês e mandarim são iguais? Quando escrever? São iguais, exatamente iguais. A única diferença é a pronúncia. Só que quando você fala da pronúncia, você fala, deve ser igual o português espanhol. Falei, não. Não mesmo. Quando você ouve uma pessoa falar em cantonês, é praticamente, totalmente, 100% diferente quando a pessoa fala em chinês. Entendi. Praticamente nada. Ok. Mas é um desafio. E quando você crescer, aqui eu entendo que você totalmente cresceu como uma carioca, menina brasileira. Aí na escola, você foi à escola, eu sei que eu formei no UERJ, todo esse processo por tantos anos, eu lembrava que na sua turma, cada vez quando você aceitar, ela é aluna super boa, tá? Então, ela aceita uma questão, uma coisa, todo mundo fala que, mas ela é chinesa, ela sabe. A resposta não vale. Olha, quando você está na escola... No Brasil, quando você deixa pequenininha, então você estuda com todas as idades de criança desse tempo. Como é que ela, a sua vida, dia a dia na escola? Para, tipo, sendo chinesa, mas juntos com a carioca na escola, tem alguma dificuldade para você? Pode falar um pouquinho para a gente? Tinha uma certa dificuldade. Eu comecei a ser mais ou menos no jardim.
acho que a primeira série, começando no jardim. Aham. E as crianças, elas me sentiam diferente. Eles me olhavam um pouco diferente. Entendeu? Uhum. E isso, eu lembro até hoje que tem uma vez, que foi na primeira série, que por eu ter meu nome em chinês, eu não adotei o nome brasileiro no Ainda? documento, Uhum. da carteirinha escolar, tava meu nome, que Ainda é Shen Yanfan? Yongfang. Uhum. Isso. E as crianças, elas meio que queriam pegar minha carteirinha para ver como que me chamava, como que falava meu nome, e meio que zombava, assim, zoava, Uhum. mas Falei, esse é um era mundo muito bizarro. diferente. Isso, era Diferente. muito diferente para eles, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, e até hoje, assim, com os meus amigos da Oeste que me zoam, chamando sem comentários, sem noção. Hoje em dia, eu me divirto. Eu até Uhum. me zoo, assim, da mesma forma. Mas Uhum. na época da infância, criança, foi um pouco difícil. Foi um pouco Entendi. de você Entendi. aceitar e tentar ignorar isso, né? Porque de Uhum. alguma forma ou de outra você meio que sente, né? Você fica um pouco Uhum. chateado, um pouco triste. Mas hoje em dia eu já consigo lidar muito bem. Entendeu? Uhum. Então não tem mais Então, aquele você resquício, já tem assim. lidado com um bom humor, tá? Com uma atitude mais Sim, relaxada. com Mas certeza, com com certeza que certeza. crescimento para qualquer pessoa não é fácil. Tá? Para Não, uma não é. criança, tá? Que tão diferente, de uma cultura, origem tão diferente, seria mais difícil. Uhum, Mas pelo o que que sim. ser? Você sempre foi bom aluno com qualquer assunto. Então, tem uma coisa que entre as sociedades, em geral, pessoas sempre falam descendente chinês de Ásia, leste, tá? Sempre Uhum. bonzinho. Você concorda com isso? Olha, eu não sei, mas olhando pra mim, realmente eu sou muito bonzinha. Mas eu não Uhum. sei se isso vai para outras pessoas, outros chineses no geral, né? Eu não posso falar por Aham. ele, mas por mim, não sei se é por coincidência ser chinesa e por isso sou boazinha, mas eu me Aham. considero uma pessoa tranquila, assim. Ah, você, Super uma você, pessoa. você é muito boa na matemática. Ah, eu O sou. cálculo é muito bom. O seu cálculo é muito bom. Aí é uma Ah, eu prova. tento. Então, viu? Eu tento, né? Eu Ok. tento. Matemática é muito bom, cálculo é muito bom. Esse é um tipicamente que prova você é uma chinesa. Ok? Tá bom. Então, Mas aí tem um estereótipo também, né? Que nem todo hum, chinês é nerd, CDF, que é muito bom em cálculo. Também tem essas variações, né? Então, olha, é que nem todo mundo. vamos. A gente fala que a educação da China, o nosso sistema é feito para criar CDF, para criar nerd. Porque a nossa Aham, cultura tá, gosta disso. Na China, sim. criança popular na escola é quem tira nota super alta na matemática, não tem nada a ver com o Nossa, futebol, tá? Então, isso mesmo. Na China, você também é muito popular. falando em nota, eu lembro Uhum, até hoje que tinha uma época, acho que eu na quinta série, que meus pais uhum. sempre foram muito rigorosos com essa questão de nota, Normal, de você né? ser São sempre a chineses, primeira. né? Chineses, não. Uhum. E teve um dia, um semestre, que acho que eu tirei 8 no boletim, sete e 8? meio. Olha, por que não foi E 10? olha só, pois é, e meu pai irritou, começou a se estressar, ficou muito nervoso. Por que que você não tirou 10? Por que você não tirou 9? Eu falei, meu gente, eu passei, eu tô de recuperação, por que você tá brigando comigo? Isso Entendeu? mesmo. Então, para eles sempre foram muito rigorosos em questão de notas, que sempre querem saber Uhum. se eu estou estudando, se eu estou focada em alguma coisa. Então, acho que é muito, muito cultural isso. Acho que Isso muitos aí. chineses sofreram muito com isso. E eu concordo, eu concordo. E aí que os seus pais devem levar seríssimo a sua educação. Levo, Esse levo. é uma atitude Sério. muito típica na China. Porque eles já acreditam que boa educação vai levar você para um bom caminho. Tá? E por isso eles ficam Uhum. nervosinho. Por que você não tirou 10? Por isso que eu falei. Você tirou 10, eu tirei 8, já tá bom. E minha mãe falou, Aham. mas ela já continuou, já tá super nota super alta, super boa, não precisa se preocupar com Uhum. isso. Vai, tá bom. E eu Entendeu? Então, lembrava que realmente, eu sofri muita pressão. Sofri muita isso. pressão. Imagina como ser chinesa, que não é fácil. Dentro de casa e fora de casa, são duas batalhas. Daí eu São lembrava duas quando batalhas você diferentes. foi fazer HSK3, tá? O Chenchou de Pois fazer é. HSK3 Tô quase quase a fazer. ela quase fez ponto total, tá, gente? Ela errou um questão. E eu lembrava, Pois é. eu estava na China de férias e eles, a turma inteira, foi fazer. E depois ele mandou um WhatsApp, você falou que, Ju, essa questão é assim, é assim. Me dá duas opções. Eu acho que dá em cima. Ei, eu mudei. Eu escolhi em cima.
Aí pediu lá, Eu só sabia que lá. eu tinha errado. Eu sabia que você tinha errado. Eu falei, não é essa a questão. Não é. Foi muito Era legal, tá? exatamente essa. Tá, foi Foi, muito mas eu legal. tô Mas gostando. as pessoas falam que aquela que você é chinesa, né? Não conta, não é verdade. Viu? Pois é, Ela não começar conta, não igual fala. vocês. Ela começar igual vocês, porque ela bebê quando ela chegar aqui no Brasil. Então ela é carioca. É, seis aninhos, E gente. estudou Seis chinês aninhos tá igual bom. vocês, tá? Igualmente. Ok. Agora uma coisa aqui. Qual é a sua relação com a cultura chinesa? Essa relação, como é que Olha, é essa cultura chinesa para você? Fala um pouquinho para a gente. cultura chinesa, eu até fiquei na dúvida quando você mandou a lista, falei, gente, o que que ela quis dizer com relação com a minha cultura chinesa? Até estava falando com minha prima que está ao vivo aqui, que eu vi que ela entrou, Nívia, oi. E eu lembrei de um fato muito engraçado, que eu estava na China com meu tio e meus primos, que minha tia falou assim, mais ou menos, existe um termo quando diz que acho que é para sogro ou sogra, assim, que dar a entender. E eu fiquei estranha, eu me estranhei por ela ter falado desse termo. Aí eu perguntei a ela o que isso significava. E ela comentou que é praticamente, quando seus pais têm um filho, e esse filho casa com a filha ou o filho desse outro casal, que você tem esse termo que é tia, eu não sei, eu não lembro mais ou menos qual é o termo. Só sei que a explicação dela me fez entender como se eu estivesse comprometida com alguém. Entendi. Tipo, baixou isso na minha cabeça, porque a cultura chinesa tem essa questão de você já se comprometer com alguém, de casar, em algumas regiões, não todas. E quando ela tentou me explicar por que tinha um tio com esse termo, eu pensei que ela já estava comprometida com alguém desde pequena, desde berço, e eu não sabia. Entrei em desespero total. Ok. Essa foi uma chocada para você? Foi. Eu fiquei em desespero. Imagina! Eu tô comprometida com alguém e eu não sabia. Tipo, eu fiquei em desespero total. Ok. E quando eu fui conversar com meus pais, eu entendi que, na verdade, minha mãe, antes de me ter, eu iria ter um irmão. Só que ele acabou falecendo, acabou morrendo na barriga, não deu certo. E na cultura chinesa é que dizem que não é uma coisa boa, como se diz? Que não é uma coisa boa a pessoa viver sozinha no céu. Que ele precisaria encontrar uma outra parte, uma parceira, que também já esteja no céu, vamos dizer assim. Então, esse tio que eu falei, a filha dele faleceu, e que como se tivesse casado no céu, no paraíso, com o meu irmão que eu nunca tive. Então, é um casamento de vida, já que foi. Isso. Exatamente. Já não sei A China quer chamar esse... desse casamento de outro mundo. Tá? Então, essa é uma coisa que até hoje é praticado em muitas regiões, especialmente no interior. Tá? No interior. Sim. Aí, que assim que você conheceu a sua outra família, por causa desse casamento. Aí, esse casamento que eu não sabia que existia. Entendi. Então, você já vê que uma coisa na China, a cultura te tocar, tipo, de direção de lado que você nunca pensava, é possível. E esse que é o charme dessa cultura, que é tão antiga e tem uma conexão e ainda está vivo. Essa que é uma coisa mais incrível. Ok. Então, quando você foi visitar aqui a China, nessa vez com seu tio e família, quantos anos você tinha? Quando? Nessa época eu tinha uns 15 anos, não lembro, acho que uns 15, 16 anos, por aí. Então ela é muito chocada, me chama 15 é uma coisa, você é uma criança eu ainda. Chocada. Ok. Imagina você descobrir que talvez você esteja comprometida com alguém e você não estava sabendo. Quando você crescer, atingir uma certa idade, você vai ser obrigada a casar com as pessoas que você não conhece. Então eu entrei em desespero. Olha, mas depois, conversando com minha mãe, que aí eu descobri esse outro lado da história. Ok. Aí mais tranquilo. É uma coisa muito interessante, tá? Então, na região que seus pais vêm, que é o original de Guangdong, não é? Então, Guangdong no sul da China, eles são mais tradicional do que muitos lugares. A gente fala que a China que já mudou tanto hoje em dia, mas no sul, especialmente Guangdong, essa região, o Fujian, tá? Ainda está gravando muitas tradições, que no resto da China a gente não vejo muito mais.
É sensacional isso, muito interessante. Tá. Nossa. Então, esse aqui, mas que dia a dia, que essa cultura, quando fala que cultura chinesa é um assunto muito grande. Mas na sua vida, Então, aqui agora, por exemplo, aqui, agora, aqui no Brasil, como é que essa cultura pode afetar a sua vida? A gente não está falando mais de outra família, outro casamento da família, mas falando aqui, no Brasil, no Rio. Como que isso afeta você, a sua vida? Por exemplo, que você comemora o Natal na sua casa? não comemoro de Natal. Mas o que você comemora? Natal. Você comemora o quê? O Ano Novo. Ano Novo? Né? Que não coincide com o calendário gregoriano que daqui, que é né, primeiro Ano Novo, é sempre um pouco depois, mais ou menos em fevereiro. Então você está falando Ano Novo chinês. Ano Novo chinês. Muita comida em casa? Muita comida. Muita comida. Por que nunca me chamou? O quê? Olha, vou ficar o convite, vou fazer o convite agora. Olha, gente, tá? E eu tô falando, por que nunca chamou a gente? Chamar a turma? Ok. Tá, então você comemora, continua Ano Novo Chinês. E como que é esse Ano Novo Chinês aqui no Brasil? Você recebe envelopinho vermelho ou não? Recebo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Olha o sorriso dela, envelopinho vermelho. Pois é, hoje muita fartura. Aí fala pra assim pra ver o que tem. O que tá dentro do envelopinho? Esse vermelho a gente dá para criança durante o Ano Novo Chinês. O que é? É dinheiro, gente. Dinheiro! É assim que acumular minha mesada. Já tava dinheirinho assim no ano. E esse aqui é para você que você deixa você era criança, é assim, não é? Deixa continuando dando desde criança. E além do Ano Novo, a minha avó, no aniversário dela, dava para os netos também. Essa é uma tradição para boa sorte, porque a sua avó deve ser idosa. Tá? Boa saúde para ela. Na China a gente sempre fala isso. Então, pessoa que muita saúde, com muitos anos de vida, a gente considera essa pessoa já tem muita sorte na vida. Então, quando ela dá a envelopinha, claro que você fica feliz, né? Aí, mas ela também, exatamente, ela divulgando a sorte dela para a família. Tá? Então, esse existe também. Tá? É engraçado que eu descobri que a pessoa só pode dar esses envelopes depois de ela ser casada, que a mãe explicou, que a pessoa solteira não pode. Por quê? Solteira só recebe. Solteira só recebe a criança. Olha, como que ideograma Hao em chinês? A ideograma Hao, que significa bom, boa, não é? É uma junção então, de mulher. Ele é um radical de mulher e filho. Então, significa tem casa. É um jeito, tipo, casar é um jeito para mostrar à sociedade que você não é mais criança. Então, quando você não está casado, então continua recebendo o envelopinho. Tá? Minha mãe e meu pai até hoje me dando, continua me dando. Minha mãe me continua. Depois de casar tantos anos. Sim, eu sou casada, mas eu falei eles que eu sou criança. Não mudou até hoje, é claro então que eu também bom, quero né? receber, até eu casada. Fala para sua mãe e seu pai. Recebendo. Exatamente, tá? Então, aqui no Brasil... Esse envelopinho vermelho. A criança já recebe presente de Natal. Na China, a gente recebe esse envelopinho vermelho no Ano Novo Chinês. Pois é. Eu sempre achei mais prático, porque aí você com dinheiro você pode comprar o que você quiser, o que você vai gostar, porque quando a pessoa dá de presente para outra pessoa, você fala, será que a pessoa vai gostar daquilo? Se a pessoa não vai gostar, melhor dar dinheiro, mais fácil. Aí a pessoa pega o dinheiro e compra o que ela gosta, né? E você não sente que esse é meio impessoal? Porque aqui no Brasil, que a pessoa tem essa maneira de pensar, o mundo ocidental acha que eu te dar um dinheiro, faz o que quiser, entendeu? Tudo bem. Mas parece que você não importa para mim. E o que você acha disso? No seu ponto, que você morou entre duas culturas, praticamente. Como você lida com isso? Por que você acha isso? Olha, confesso que teve uma época um pouco difícil, porque parece que existia uma luta assim, interna dentro de mim, sabendo, ai meu Deus, eu sou mais chinesa, sou mais brasileira, qual das duas que eu sou? Tentando me encaixar, tentando me identificar como essas duas culturas, como se eu tivesse que escolher entre essas duas. E com o tempo, à medida que eu fui pensando, refletindo sobre, eu cheguei à conclusão que não é necessário escolher. Você não precisa escolher entre uma cultura e outra, e simplesmente você tentar
conviver com as duas e ser quem você é. Por Excelente. exemplo, eu tenho algumas características brasileiras e chinesas. Vamos lá. O chinês ele é muito frio. Eles não se abraçam. Eles não falam eu te amo. Não me E eu toca. sentia muita falta. Não me toca. Como se a Covid já estivesse aí. Não me toca. Você já me tocou, já me abraçou? Acho que nunca, né? Não. Olha que coisa, você faz 7 anos, eu nunca te abracei. Ninguém abraça a professora Bauno, tá? Pois Não me toca. E eu sempre sentia muita falta disso, né? Como a criança cresceu aqui no Brasil, você vê os amiguinhos, faz amiguinha, meu filho, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. E eu vejo que, gente, não tem isso na minha família. Então, eu já sofri, quando eu mais nova, eu sofria um pouco com isso. Nossa, pais que não me amam, meus pais não gostam de mim porque eles não me abraçam. E hoje, eu não adotei isso deles. Eu sou muito assim, como se eu sou muito dada. Eu vejo pessoa, abraço, cumprimento, falo eu te amo, saudades. Então, isso é uma característica brasileira, né? Nesse caso. E como que eles acham disso? Eles aceitam o seu abraço? Ou eles ficam super sem jeito? Não, continua no toca. Super sem jeito. Continua no toca. Isso acho mesmo. Eu tenho... Cara, se eu pensar, acho que eu no máximo dei 3 abraços na vida pro meu pai. E se deu um abraço, ele fica parado assim. Só eu em volta dos braços dele, ele fica parado assim, sem reação nenhuma. Você não é a única criança que tem essa experiência. Toda criança chinesa é assim, ok? É comum isso. Eu sei. Okay? É bem comum. Mas isso não significa que seus pais não te importam, não te amam. Sim, não. Exatamente. Hoje em dia, eu consigo ter mais clareza, por exemplo, meu pai. Como que ele expressa o amor dele? Ele expressa o amor dele pela comida. Toda vez que eu volto pra casa, ele sempre faz os melhores pratos, que são meus pratos favoritos, pergunta o que eu quero comer, o que eu quero fazer. Ele tá feliz, né? Pois é, então acho que é essa forma de demonstrar amor, né? Demonstrar carinho, demonstrar preocupação, entendeu? Um pouco diferente, mas eu comecei a entender um pouco disso, sabe? E passei a ficar bem com isso. De vez em quando, um abraço, brinco com minha mãe pra ver se tem um pouco mais de intimidade, mas é isso. Você acostumar. E essa que é uma parte que é muito bonita, que você conseguir, tipo, equilibrar que esses dois lados, duas culturas, e você pode te beneficiar nos dois lados. Esse é muito bom atitude. Mas um lado que eu adotei, assim, da cultura chinesa, é que às vezes as pessoas acham que eu sou muito grossa. Eu sou muito direta. Explica um pouquinho. Muito direta, grossa. Fala um pouquinho isso. Por exemplo, aqui no Brasil é muito feio você perguntar para uma mulher quantos anos ela tem, quantos quilos ela pesa. Na China, não. Na China é totalmente normal. As pessoas, pelo menos na minha família, não se importam de falar E quando sobre você isso. ganha? Quando você ganha? Pois é, quando você ganha? E os meus pais perguntam, a minha tia pergunta, quando você ganha? Eu falo, tal. E é isso, só que aqui no Brasil não tem isso, as pessoas não perguntam, as pessoas ficam um pouco receosas de perguntar. E às vezes eu e os meus amigos falam que eu sou muito indelicada, eu sou muito sincera. Eu falo muitas coisas na lata, assim, sem ter aquela sutileza, sem ter aquela malícia de falar uma forma mais carinhosa, né? Eu sempre sou muito direta, que às vezes as pessoas consideram que estivesse dando um fora. Só que não é grosseria, não é fora. Eu realmente falo assim, totalmente transparente, entendeu? Só não tem aquele jeitinho de falar bonitinho. Mas não a gente falou que nossa vida é totalmente transparente, porque na China a gente vive de uma família grande. Esse é o que? Literalmente. Porque todo mundo mexe na vida com todo mundo. Isso eu não estou falando que entre as pessoas tem a relação que é realmente de parente mesmo. Estou falando que qualquer pessoa mexe com qualquer pessoa. Você está na empresa, ou você está na escola, todo mundo conhece todo mundo. Então, todo mundo sabe quando você ganha. Qual a sua idade? Ninguém acha esse estranho. Tá? Mas que esse para colocar na cultura ocidental realmente é muito estranho, tá? Muito estranho. Então essa é uma parte que eu contesto no chinês, a gente sim somos diferentes. Mas brasileiro também, né? Porque você precisa abraçar o tempo todo, entendeu? Deixa eu sempre sem jeito. É bom. É bom, porque eu não quero ninguém me beijar.
tá? E eu fico super sem jeito, não dá feliz, não dá confortável, isso nunca muda, depois de tantos anos. Ok. Então, essa é uma coisa, fala que é muito interessante em duas culturas, tá? Então, próxima vez que pergunta alguém qual a sua idade, tá? Vai com calma. Quanto você ganha, ok? Tá? Ok? Quanto custa o seu carro? Entendeu? Qual é o seu salário? Ok? A pessoa fica assustada, assim. É um pouquinho. Aí que eu, quando você está falando isso, já até responder que minha pergunta é que você sente mais de carioca ou mais de chinesa? Praticamente Esse carioca, é para você. gente, pelo amor de Deus. Eu concordo. Não tem como. Muito tempo aqui, já praticamente 20 anos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Não tem como falar, eu sou praticamente chinesa, ou sou carioca. Mas aí tem um pezinho lá, tem um pezinho ali no ente. Entendo. Isso que também que você falar que tinha época que você estava meio perdida, que eu acho que isso acontece com qualquer criança fora da China, que eu sou mais brasileira ou sou mais chinesa. Então, essa é uma coisa que, como uma professora de chinês, que eu descobri que também anotei isso, que estuda a língua chinesa ajuda as crianças a se achar. Ajuda muito. Ajuda muito. E com o estudo da língua chinesa, eu descobri meio que não é um defeito, mas eu sempre reparava que eu não conseguia distinguir o sexo. Eu falava ele e ela como se fosse a mesma coisa. Eu não conseguia distinguir. Mas por quê? E com o chinês, eu descobri que com o chinês não tem essa distinção de ele e ela. Então eu sabia que eu tinha... Quando eu falar, a pronunciar... Vou falar. Então eu nunca entendi por que eu não conseguia distinguir. Eu sempre confundi ele e ela, falava ele às vezes de ela e ele às vezes. E quando eu comecei a estudar mandarim chinês, eu entendi por que eu tinha isso na minha cabeça. Porque no chinês, na pronúncia, é a mesma coisa, não tem diferenciação. Mas quando a gente escrever, é diferente. Só que esse acontece com você, acontece com todo chinês que estuda outra língua. Eu tenho esse problema também. E outra pessoa também tem esse problema. Ele e ela parecem uma bagunça. Ok? Muito interessante isso. Mas estuda chinês que ajuda que as crianças a se achar que sua origem até se identificar. Agora uma coisa. Você visitou a China no 2018? Com a turma de Marco Polo? Sim, ok. Eu acho que essa viagem é muito especial para você. Eu sinto. Ok. Falar um pouquinho sobre essa viagem. Como que China é ela agora? Faz muitos anos que eu não visitava, que eu não ia para a China. Acho que essa viagem de 2018, vamos lá. A última vez que eu fiz a viagem sem ser essa, acho que foi uns 2008, acho que foi das Olimpíadas. Muitos anos, então. Quantos anos. Então, das vezes que eu ia com meus pais, eu ficava muito na minha província. Eu não explorava os outros pontos turísticos da China. Eu nunca fui pro norte, capital, Beijing, muralha da China. Então, dessa vez, essa viagem de Marco Polo foi muito bom. Muito bom mesmo, porque eu consegui conhecer diversas cidades em um curto período de tempo. E sem falar isso, tem uma história carregada por trás, né? Que contada por você, a cada passinho que tem, a cada história, cada ponto que a gente ir, sempre tem uma história, igual aquela Palácio de Verão, que foi da rainha que construiu, ou de Hangzhou, que tinham as pessoas mais bonitas, eram de Hangzhou. E, então, não sei, eu acho que foi uma das coisas mais, assim, grandiosas que eu vivi e pelo que eu passei, assim. Acho que eu sou muito grata por ter eu lembro quando a gente estava na Cidade Proibida, eu perguntei a você na aula, você sentiu orgulhosa para o que você vê? Porque essa viagem que a gente vê de passado até atual. Porque a gente começa de um ponto muito antigo, em Beijing, Grande Muralha, passar várias capitais antigas da China, até final do ponto, a gente chegar em Shanghai, que é mais moderno. Sim. Então, perguntei você sentiu orgulhosa o país que você viu, que é sua origem? Muito. Essa parte é muito bonita, não é? Muito bonita. As pessoas que nunca fez cidade... É muito bonito e é muito diferente. Por exemplo, Xangai é uma cidade totalmente tecnológica, moderna, inovadora. E você vai para Hangzhou, que basicamente
como se fosse uma Mata Atlântica de lá, né? Parecida. Uhum. E lá tinha um lago enorme, né? Uhum. Tem uma área florestal gigante e que parecia mais uma cidade mais pacata, mais Uhum. tranquila, como se Uhum. tivesse. Acho que seria um lugar perfeito para você se aposentar, vamos dizer assim, Isso aí. né? Isso E aí. Xangai seria uma cidade que você quer ter aquela correria do dia a dia, Uhum. saber das últimas notícias, das últimas inovações tecnológicas. Então, são facetas muito diferentes. Isso que me surpreendeu mais. Entendeu? Uhum. Só que uma das coisas que mais me tocou, assim, que eu achei maravilhoso, foi... Eu não sei se eu vou lembrar o nome. Foi, acho que era a Terra dos Monges. Que é a Shaolin. primeira vez que eu Shaolin em Danvong. aquele restaurante vegetariano. Nossa, eu nunca comi uma comida vegetariana tão maravilhosa gostoso! assim. Tão gostosa assim, como se tivesse carne. Você comia aquilo, parecia que era carne, só que não é carne, é tudo soja, Jesus. Só que o tempero era tão bom. E a textura, não sei o que eles fazem com a textura que parece carne, gente. Parece Isso, realmente carne. tem fã mesmo. Aí que esse restaurante, na minha opinião, que eu considerar que era tão bom, vale a pena só fazer uma viagem para visitar esse restaurante. Ele não é fácil ir, Vale muito a pena. Primeiro que ele fica ao lado de templo de Shaolin, aquele templo que tem os monges. Olha, você tinha aula de Kung Fu, não foi? Oh, você era formado de Shaolin, não foi? Um dadinho aqui certificado. Pois é, olha, certificado eu tenho. Agora, as crianças ficam... Toma cuidado, nossa, tá? Que mexer com Chen Xiaojie, ela é formada em Shaolin. Pois é. Não tá Isso aí. gente. Tá, mas esse restaurante ao lado do Shaolin foi sensacional. Então, você tem toda a razão, porque eles são tão gostosos, porque eles ganharam vários prêmios nacional de comida vegetariana. Tipo, ganhar muitos prêmios mais do que o restaurante mais conhecido de comida vegetariana em Shanghai. Tá, imagina, eu vi cheio de prêmio dentro. É uma gente simples. Não tem nada diferente, mas ela é tão gostoso. E eu sinto saudade, eu voltaria. Eu voltaria completamente, tá? Vale a pena, eu concordo. Então, comida vegetariana pode ser gostoso. Esse que a gente falou. Pode ser gostoso. E isso que eu fiquei sabendo. Pode ser gostoso e parece realmente carne. Porque parece que tinha uma linguiça vegetariana também. Exatamente. Comia, tinha gosto de linguiça, tinha tudo, só que não era. É feito de tofu. É feito de tofu. Pois é, minha mente cabeça explodiu. Falei, gente, como assim? Você faz linguiça, gosto de linguiça, mas não é linguiça, gente. Isso assim, isso não pode ser. Até parece linguiça, não é? É aparência parece linguiça. Parece tudo parece. Tudo parece. Se você não falar pra pessoa que é tudo vegetariano, só de pessoa não prestar. Então não acreditar. A pessoa vai achar que tá comendo carne. É tudo vegetal, gente. Vegetal. Tá. Então, que outra coisa, você ainda tem família lá na China? Tenho. Tenho a parte de mãe toda, praticamente toda tá na China, praticamente. Mas a parte de pai tá aqui no Brasil. E dessa vez que foi na viagem, acho que fiquei umas 2 semanas com vocês, né? 3 semanas, né? E completei a viagem. E depois você viajou sozinha? Isso, depois eu viajei sozinho, passar um tempo com eles, né? Mais ou menos. E foi muito bom, porque é engraçado, porque tem muito tempo que nos vejo e ao mesmo tempo eu me sinto estranha. Por quê? Por não ter muito contato, por não ter muito contato, né? Porque, por exemplo, você passa 10 anos sem ter contato com a pessoa, conversar, etc. Imagina. Então, tem aquela sensação estranha, tipo, como se ela não fosse a família. Mas é a família, sabe? Por exemplo, minha avó, a parte de mãe, tá na China. Entendeu? Tá. Então, a gente, apesar de não ter contato, foi muito bom ver ela, né? Vê-los. E eu espero ter chance de ir mais, né? Pra lá. Pra poder visitar com mais frequência, maior frequência. Dela sim. Então, deve ser, eu imagino, que parte da sua família, parte da sua mãe, que quase tudo está na China. Muito saudade, né? Sim. Especialmente para ela, deve ser muito saudade. Eu acho que deve ser muito difícil. Porque eu não sei como é isso, sabe? Esse peso de você ter os pais na China e estar longe por tanto tempo. Por tanto tempo. E foi muito bom eu ter ido dessa vez, porque foi a última vez que eu vi meu avô.
que depois desse ano meu avô acabou falecendo. Sinto muito. Então, não, sim, obrigada. Sinto muito. Então foi muito bom, foi como se fosse um presente, sabe? Entendi, Tipo, entendi. porque eu vi pela última vez. Né? Que legal isso, essa parte. Ok. Diariamente, tá? Então, Vida Chanchal fala para a gente, ela é um aluno, que todo mundo está falando que ela não é, a resposta dela não vale nas turmas, tá muito engraçado isso para mim, tá? Ela fala que ela é chinesa, não vale. Aí eu tenho que gritar, ela é chinesa falsa. Mas são chineses paraguai, gente. Muita fala que eu sou chinês paraguai. E eu gritei, eu tenho que gritar para a turma, tá? Eu falo que ela é chinesa falsa, ok? Então, ok, essa turma é muito engraçada, tá? Essa aí. E também depois, quando a gente ficar na aula particular, toda turma pergunta o que aconteceu com ela. Eu falo que foi que vocês bullying ela, então ela não quer mais voltar. Pois é, fiquei com medo de vocês e eu não voltei. Finalmente eu lembro a razão, ela sua mãe falou para você. A mamãe da Chanchal falou que a chinês dela é muito ruim. Então ficar na aula da turma é muito devagar, ela precisa mais avançada. Tá? Hoje em dia, vamos falar um pouquinho sobre a última vez na turma. Quando a gente estava lá, 2018, a turma Marco Polo, primeiro 2018? Na China, 18, você me ajudou muito durante a viagem. Me ajudou muito. Ela já conseguia comunicar, tá? Pedir as comidas, tá? Na turma dela, que eu dividi 2 grupos, eu cuidar uma parte, ela cuidar outra parte, foi naturalmente. Essa foi muito boa, tá? E depois você Mas eu passei perrengue, tá? Eu passei perrengue. Eu lembro que teve um dia, acho que foi em Xangai que a gente estava, que eu tinha que trocar dólares. E eu fui sozinha para uma caixa eletrônica, taxa de câmbio, né, para trocar. Só que aconteceu alguma coisa que eu coloquei, inseri o dinheiro e não saiu nada. Ok. Eu não sei se eu te contei, mas aconteceu não, você não falou, não estava sabendo, não. Aconteceu isso comigo. Aí eu entrei em desespero, não tinha ninguém no local. Era apenas um caixa eletrônico, assim, você deveria me ligar, não? Poderia me ligar, lembra que você tinha celular. Nessa turma, naquele turma, todo mundo tem celular. Tá. Pois é, mas eu acho que eu quis resolver sozinha, sabe? Aí eu meio que entrei em desespero, procurei alguém, tinha um guardinha lá, aí eu falei com o guardinha, não, mas você pegou meu dinheiro, não saiu nada, me ajuda aqui, porque eu não posso perder meu dinheiro. E aí demorou um tempão, eu fiquei esperando um tempão, e eu nervosa, Jesus, cadê essas pessoas? Cadê essa pessoa? Aí, por fim, acho que depois de umas meia hora, eu morrendo lá, esperando aparecer alguém. Um cara desceu lá do prédio, pegou uma chave, abriu direitinho e me deu o dinheiro. Falei, graças a Deus, porque... Então a máquina falhou, então. Caramba! A máquina falhou. Essa máquina estava onde? Estava no hotel, no lobby ou estava no banco? No banco. Entendi. No banco. Só que acho que era final de semana, uma coisa assim. Porque não tinha ninguém lá. Eu lembrava que tinha o máquina de câmbio lá no hotel, só que o câmbio deles estava muito ruim. Eu lembro que o câmbio era muito ruim. Sem procurar por fora. Isso aí. Caramba, então você resolveu. Aí você resolveu sozinha. Eu resolvi, eu não tinha dinheiro, né? Parabéns. Coisa, né? Parabéns. Mas eu poderia ter me ligado, tá? Não tem problema. Poderia ter me ligado. Eu acho que você estava ocupada. Tem uma vez. Porque teve. Acho que não sei se era. Não sei se é porque teve um dia que você teve que ir ao hospital, lembra? Tava no Xi'an. Eu tinha que levar a Clarice para o hospital. Aquele dia foi muito tenso mesmo. Tá. Não sei, não sei, você não estava lá. Enfim, já foi, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. Consegui resolver a situação. Aí significa que o chinês funciona? O chinês funciona. Tipo, não perfeitamente, mas dá pra alguma coisa. Morrer de fome, acho que eu não morro de fome, né? Não, esse eu acho que nenhum na turma. Esse não tem ninguém tem mais problema com fome hoje em dia, tá? A gente não vai fome. E depois que você foi viajar sozinha para visitar sua família, essa viagem foi fácil para você, sozinha? Sem turma, sem nada, sem professora? Foi fácil? Foi super tranquilo. Meu pai que entrou em desespero lá, porque achou que eu tava sozinha. Meu pai é sempre super muito protetor, né? Então, eu consegui lidar com tudo. Eu achei super tranquilo.
não senti muita dificuldade. Até porque assim que eu cheguei, minha tia, minha prima já tá lá esperando na porta. Com certeza meu pai fala, vai lá logo, ela deve ter chegado, vai lá logo. Com um pai desse, a gente não precisa se preocupar, né? Bonitinha isso. Sempre vai estar alguma coisa lá. Aham, os Mas foi pais tudo chineses tranquilo. já assim, tá. Eles são Muito muito assim. preocupados. Isso aí. Tá. Demais. E quer planejar tudo, montar tudo para que não corra nenhum tipo de problema com você. Uhum. Então, quando eu falei que ia viajar, meu pai já começou a pensar de, quem que vai ficar com você? Quem que vai te buscar no porto? Que horas que você vai sair? Que horas que a pessoa tem que chegar no porto? E já... Falei, calma, gente. Calma, pai. Uhum. Eu não precisa ficar assim... A Silvia estava praticamente falando comigo. O Silvia estava praticamente falando comigo todo dia na viagem. Todo dia, horário certinho, 9 uma coisa à noite. Professor, Jesus, que vergonha. O que aconteceu hoje com... Ela não me liga. Será que você pode ligar para ela? Para ela falar comigo? Ela não me atende. Eu sempre falo que ela tá tranquila, ela tá muito boa, a turma tá cansada, então eu mandei a foto de você, tava feliz para ela entender, atende seu pai, tá? Ela é muito fofa, isso é muito fofa. Pelo visto, eu acho que eu tirei problema, né? Por causa do meu pai. Porque você não fala com ele fica preocupada, do outro lado do mundo. Mas eu toda hora fica me ligando todo minuto. Você almoçou? Você comeu? Você descansou? Você dormiu bem? Eu falei, gente, não tô aguentando mais. Eu quero aproveitar que aqui. Bonita. Tô de férias. Que bonita isso. Mas os pais chineses é assim mesmo. Eles não te abraçar, não te beijar, mas te perguntam, te preocupar o tempo todo. Mas liga 10 mil vezes por dia. Mas liga 10 mil vezes por dia. É por isso você não liga para ele me ligou, né? Ok. É exatamente isso. Ok, mas esse que é o pote fofa, tá? Que você tem. Eu já falei. Fala com seu pai. Ok. Agora uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre estudar chinês. Chen Xiaojie, tá? Você é um dos meus alunos mais avançados que tem. E claro que por causa de você chinesa falsa, então tem facilidade, tudo isso. Vamos deixar para lá. Só falar uma coisa agora, sinceramente. Falar para todo mundo. Chinês é difícil. Para você. Não, para você não é difícil. Para mim? Tem alguma coisa que... Vamos lá. Como estudar uma língua? Porque todo mundo estuda inglês, não é? Mas compara quem estuda chinês. Olha, eu tô estudando inglês agora. Parabéns. Tá reestudar de novo, então. Tô reestudando. Então, pro brasileiro é muito mais facilidade de estudar inglês. Eu sempre tive muita dificuldade. É a mesma coisa se você... eles têm a vantagem de ter a facilidade de estudar inglês, eu tenho a facilidade de estudar chinês. Então, nada mais que justo, né? Mas chinês pra mim não é difícil. Só que um dos pontos que eu acho mais difícil, apesar dos vícios, é a pronúncia. A pronúncia pra mim que é difícil. Mandar em 4 tons, né? É bem difícil. Pois é, e contonei são 9. Não sei como falar os 9, mas... Isso. E eu também não sei. Esse é um superpoder que vocês têm. Daí eu não sei como que isso pode ser, tipo, fisicamente possível. Mas que é uma coisa que eu lembrava, que uma coisa que eu pergunto a você, porque você sempre faz o dever direitinho. Às vezes inventa dever, eu não precisa falar e você fazer tudo, tá? E eu pergunto que você deve bem feito. Chen Xiaojie, você estuda todo dia? Você lembra como que é a sua resposta? E eu lembrava você falar que você estuda. Você fala que professor ia estudar todo dia. Todo dia. Esse que é o resultado. Eu lembrava até hoje. Ok? Então, essa disciplina que tem de estudar chinês faz diferença mesmo para uma chinesa. Faz muita diferença. É um fato. Faz muita diferença. Mas, tipo assim, você tem que treinar assim, a escrita, porque a partir do momento que você para de treinar, você esquece. Você sente muito mais dificuldade depois que você para por um tempo. Por exemplo, eu parei por um tempo, por conta da monografia, TCC, etc. Não tinha muito tempo. E agora eu tô recomeçando agora. A fazer lições, tentando revisar. Pois é, eu quero fazer HSK4. Eu espero que a senhora me ajude a fazer com a HSK4. E agora eu vi que tava um pouco dificuldade na escrita. E na fala, assim, na escuta, na audição,
No primeiro dia eu senti muito estranho, mas depois foi fluindo. Como eu já tinha estudado um tempo, aquilo ficou guardado na minha memória. E quando eu reativei, fluiu tudo tranquilamente. Consegui relembrar, consegui saber como que se fala, como que se escreve o pinyin. Então, gente, sim, é difícil, mas não é impossível. Não é uma Isso, coisa impossível. exatamente. Assim. Acho que é como qualquer Claro. outra língua. Se você for estudar francês, alemão, você vai ter a mesma dificuldade, né? E é ter muita persistência. Você ter muita disciplina, você persistir e que daqui a um pouco, não que a um pouco tempo, você consegue colher os frutos e você ficar maravilhado. Você gente, eu tô falando chinês. Imagina como que seria maravilhoso isso. Olha, e uma coisa que eu... Imagina que... Então, qual é o seu objetivo final de estudar chinês? Então, deixar de ser uma chinesa falsa e falar fluentemente chinês. Então, você está falando, você ainda não Esse é o fala objetivo. fluentemente? Fala sério, você ainda não está falando fluentemente? Eu não acho que eu falo fluentemente. Às vezes tem umas coisas que eu esqueço, a pronúncia eu erro. Fluentemente eu não falo, não. É verdade, eu acho que você fala fluentemente sim. Fala fluentemente sim. A única problema, posso falar que em público, é para escrever. Aumentar vocabulário. Esse é igual que Pedro tem também. Pedro está aqui também. Ele está nível parecido com você. E vocês dois, já bem mais avançado, o que precisa é aumentar vocabulário. Pessoa na nível avançada, estuda chinês, demora muito para aumentar o vocabulário, bem mais do que qualquer outra língua. Esse precisa muito paciência. Tá? Muito paciência. Essa que coisa que melhorar isso, claro que vai falar fluentemente. Tá? Agora, e outra coisa. Você assiste filmes e séries ajuda. Séries, novelas, qual é o seu série? Olha, série, aqui tem muita gente está falando sobre filme ou série. Então, qual é a sua série? Eu sugeria para as pessoas. Olha, na verdade, eu tenho um aplicativo chinês, que eu nem sei o nome, e que lá ele tem várias novelas. E eu baixei Como assim você não sabe nome? Não sei o nome. Não sabe ler? Não sei o nome, Não, é porque tem muito tempo que eu não começo a assistir. Mas é basicamente sobre 4 meninas que estão morando... É engraçado que eu escolhi essa novela, porque é parecida, eu meio que me identifiquei. Porque a história é praticamente sobre 4 garotas que elas dividem um apartamento, tipo, moram longe, moram fora da casa dos pais e tentam... dividir o apartamento, da cidade grande. Da cidade grande, enfrentam todas as coisas rotineiras que enfrentamos no dia a dia, entendeu? Então essa é uma novela que me atraiu muito. E o que eu tento ler, ouvir, né? E a legenda em chinês, que me ajuda também bastante. Isso muito bem, audição, muito bem. Ou escutar música também, é muito bom. Isso aí. Que quando que a gente não tem, tipo, fora da China estudar língua, você não tem ambiente, e criar esse ambiente ajuda muito. Até o inglês. Lembra que a aula de inglês? A gente colocar os séries ajuda muito, muito. Ok. E que se alguém que quer estudar chinês agora, por exemplo, qual é a sua sugestão para eles? Nossa, não desista. Como assim não desista? Porque não desista. Não se assuste. Desista. Entendeu? Não desista. A princípio pode parecer muito estranho, muito bizarro, mas a partir do momento que você conseguir escrever seu primeiro ideograma ou falar a sua primeira frase, você vai ficar assim, maravilhado. Você vai sentir, nossa, eu falando chinês, eu escrevendo chinês, eu lendo em chinês. Tentar realmente conseguir se comunicar. Você pode repetir um pouquinho, porque eu acho que travou um pouquinho quando você falando que você não desiste. Travou? E depois? Então. Não desiste porque a partir do momento que você conseguir escrever seu primeiro ideograma, falar a sua primeira frase em chinês ou conseguir se comunicar, né? Por mais que seja um pouco enrolado, a pessoa conseguir te entender, é uma felicidade enorme. É algo muito prazeroso e é um esforço que vale muito a pena, vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que você conhece o idioma, você conhece a cultura e toda a história vem por trás de que o ideograma é repleta de histórias. As aulas da Ju sempre tem uma história envolvida,
né? De como foi na China, sempre tem. Não é nada muito, não é 100% didático e chato. Sempre envolve uma lição de cultura, uma lição de história. Obrigada. Então sempre tem algo atrás, algo a mais. Então, mas esse é só fato de língua que tem. Esse que eu posso falar que é um caractere da língua. E estuda chinês, na minha opinião, tem que ser assim. Tá? Naturalmente isso acontece, não é que o professor está forçando, porque a língua em si já é uma história. Então, estuda a língua chinesa é estuda a história da China. Na minha opinião, é a mesma coisa. Tá? É uma coisa muito linda. Tá? 好的, Chen Xiaojie, aí que você já falou para a gente, você vai passar a HSK4. O Brasil está ouvindo. Você vai passar, tá? Quero passar. Já ouvi, tá? Já ouvi. Ok, Pedro já passou. Ok? Aí, ainda olhando você, tá? Consigo. E a única coisa que eu peço a todo mundo que pretende que fazer uma HSK mais avançada, faça tudo que a professora pedir, vai passar. Esse que eu falei. Tá? Única coisa. Seguindo as coisas que eu falei, vai conseguir. É uma prova difícil. Grave todas as palavrinhas-chave, é uma prova difícil. Grave todas as palavrinhas-chave que vai cair. Se atente às pegadinhas que tem. Isso aí. Porque exatamente. A tem pegadinha também. Mas não desista. Vamos que vamos. Claro que não. É consigo, tá? Aí agora, Fernando tem uma pergunta para você. Você aprende a estudar na China? Você aprende a estudar na China? Se eu pretendo estudar na China? Olha, nunca pensei. Olha. Então, tive uma época que eu queria muito, só que acabei deixando isso de lado. Mas eu vejo que surge algum tipo de oportunidade, sim. Acho que eu super toparia. Acho que é um bom Você já pensou por que... enquanto, não paramos. Tá. Já pensou que vai trabalhar na China também? O seu perfil tem muita chance. Muita chance. Já pensou isso? Trabalhar na China? Porque na China precisa muita gente fala português, igual aqui precisa muita gente que fala chinês. E esse mercado está crescendo muito, muito. Ok? Então, sempre falo que isso é muito bom para as pessoas que preparam muito cedo. E eu falei, chinês não é uma língua que você resolve como em inglês em pouco tempo. Não. Chinês precisa muito tempo. Então, melhor você começar cedo. Eu tô estudando o quê? 6 anos. 6 anos, né? Que eu tô... Desde a primeira turma que eu peguei. Você já chegou 6 anos, não tem, Ju? 7 anos. Mais ou menos 6 anos? 7 anos, então. 7 anos. Mas a gente não tinha aula este ano. Aí 6. Pois é. De pandemia a gente não tem aula. Ainda. Exatamente, tá? Mas é muito tempo e com certeza, como você disse, não desiste, que vai conseguir sim. Não desiste. Olha, eu tô falando português, gente. É uma surpresa. Não é uma milagre. Professora Bal não sabia nenhuma palavra em português quando eu cheguei aqui, tá? E eu falava muito vareu, ok? Eu não sabia falar R. Okay. E eu lembro que uma das aulas você tinha me comentado que no começo você assistia muita novela. Isso! Pra poder acostumar ali. Me ajuda muito. Mas uma coisa para vocês que estudam chinês. Ver a novela, música chinesa que ajuda muito. Ok? Gente, aproveita, né? Ok, então, Chen Xiaojie, foi muito boa essa conversa. A gente está muito feliz de ouvir sua história. Obrigada por participar e compartilhar sua experiência com todo mundo. Muita saudade de ver você também. Uma pandemia que eu não consegui ver. Não consegui ver meus alunos, tipo, pessoalmente, mas para pessoa tem aula. Um restaurante depois dessa pandemia, né, gente? Restaurante, a gente precisa fazer uma festa, Chen Xiaojie. Precisa comemorar, a gente superar, entendeu? Precisa festa. Esse aqui é idoso, tá bom? Festa, muito abraço, Ju. Muito abraço. Nesse não sei, tá? Esse eu não sei. Muito abraço, já não sei, tá? Então, 谢谢 Chen Xiaojie. Muito obrigada, tá? Para todo mundo. Então, fique em casa, a gente continua falando, a gente vai superar isso. E estuda chinês, ok? 好的，então, Chen Xiaojie, 再见。再见。再见。